Ok, então vamos começar aqui pelos exercícios. Vamos ver aqui, prefixe a preposição le as seguintes palavras. Foi Não, esse aqui? não, do outro, do artigo. Do artigo? Ah, tá. É, Então, a lição aquela do anterior, que artigo. vai ser a Isso. lição... Opa, vamos lá. Prefixe o artigo definido das seguintes palavras, é isso? Isso. Então vamos lá. Bom, o artigo, a regra é o patar, né? O re com patar e o dagesh. Então, no caso aqui, o que que nós teríamos? Aqui no iad, né? Aqui é a Uhum. regra normal. Nós Tá. teríamos o re com patar, Compatar. o dagesh no iud, Sim, da Guest no Hayat. Yod. Aham. Tá, Perfeito. tá ok. Aqui nós teríamos então o re com patá. Eu tenho o iod com shevá. Você lembra se Aham. existe alguma regra específica quando nós temos o shevá aqui? Vai, eu não me lembro. Porque no caso das preposições que tem o shevá, né, o bekele, nós sabemos que aqui no caso há uma regrinha, né, que inclusive vamos revê-la hoje. Mas no caso do artigo, será que há? Vamos voltar lá na lição dos artigos. Então, vamos ver É. rapidamente aqui as regrinhas do artigo. Quer ver a primeira regra aqui, ó. Aqui nós já sabemos, né? Aham. Diante de não guturais, normal. Sim, Ok, normal. perfeito. Segunda regrinha, para compensar quando tem uma gutural, né? Para compensar, ele vai para o cometes por conta daquela... Cadê aqui, meu Deus? Aqui, ó. Antes do Ain, do Aleph e do Resh, ele Suresh. torna-se um cometes O Kametz. por Tá. conta, para compensar, porque eu tenho aqui uma sílaba aberta Uhum. com a vogal longa. Essa é a Ok. segunda regra, né? Uhum. Deixa eu só mudar aqui o lado aqui. Tá. Pulei uma regrinha aqui. É só lembrando que diante do rei e do rete, não há, Na apesar de serem alteração. guturais, não há alteração alguma. Continuamos com o re e o câmara. Pois bem. Continuando as regras. Terceira regrinha aqui. Antes do rete com um câmara, certo? Kametz. E antes de o re ou ein, um câmara não tônico, certo? Eu vou ter um segol, que é aquela questão da pronúncia, né? Para não ficar ha-ha-ham, né? Sim, Re-ha-ham, sim. re-afar, re-harim. Então, Uhum. como não são tônicos essas primeiras sílabas, né? Ficaria na mesma tonalidade o artigo com a próxima sílaba, há essa pequena alteração para o segol. Pois bem. E alguns outros substantivos que mais é memorização, que nós temos que ver. Então, a princípio, o fato de eu ter um chevá aqui, voltando no exercício, o fato de eu ter um chevá aqui não altera nada. O que que vai Ah, alterar tá. quando eu tenho um artigo? Normalmente é a gutural no início, Uhum. certo? Ok. Então, Ok. no meu caso, vai ficar ha e or, ou seja, a luz. Aí colocam, duplica, Isso, vai colocam duplicar o iud normalmente. o Vai Yud ficar o re, o normalmente. patá e o dagesh no iud, Tá normalmente. ok, tá. Uhum. Tá? Outro exemplo aqui. Ra seria ra midbar, a regra geral. Re Amigbar. com patá Sim, duplica o mem, sim. um Aí, dagesh. ok. Aham. Rabait, mesma coisa, certo? Rabait, também a regra. Ra e chá, aqui eu tenho a gutural, Aí certo? nesse Rabite, não muda. Ah, não. É que eu acho que eu olhei um exemplo, tinha uma mudança naquele bar. Acho que foi nos exemplos ali. Vamos Tinha lá, um lá na... Kametz. Qual que Já foi seria? ali? Onde é que eu vi Não, isso? primeiro, deixa eu voltar aqui no exercício. Qual que seria a palavra aqui que você está No, mencionando? nesse Midbar? 4, no O 4 4 byte? byte. Vamos ver aqui. Eu acredito que, a não ser que eu esteja esquecido aqui, nós não temos byte aqui nessas palavras Não, específicas, né? Ali em cima nós não temos nada, né? Não tem byte aqui, também não não. tem byte aqui, certo? Ah, então eu acho que eu me confundi. Pode ser de alguma outra lição, certo? Mas no caso aqui não há nenhuma regra. Por quê?
O que pode trazer essa alteração no artigo é, por conta do Dagesh, que o artigo definido tem, essa questão da Sim, duplicação, como a gutural não tem, né? O tá. Dagesh, é aí que tem as regras. Então, não é o caso. Agora, por exemplo, Raishá, certo? O Aleph aqui, ele não leva Dagesh, ele não duplica, porque é uma gutural, Sim, certo? Daí, certo. em vez do Re com o Kametz e o Dagesh, eu vou perdão. Em vez do Re com Patá e o Dagesh, eu teria o quê? O Re com Kametz e Um só. Uma Kametz. Ok. vogal longa, certo? Uhum. Certo. Perfeito. Mesma coisa com er. Certo, mesma coisa. Agora no 7 Outra vez, aqui vai ser aquela regrinha que vai para o segolo. que Eu vai para o tenho aqui, Segol. eu tenho um Uhum. Kametz, que não é Ok. tônico, né? Achan. Então, Sim. para não ficar ra-achan, fica re-achan. E achando. Para destacar o quê? Destacar o substantivo achando, que é nuvem. Uhum. Re-achando. E Não achando. ficaria ra-achando. Dependendo a palavra, quem ouve fica, não consegue distinguir. Ok. Aqui eu tenho, novamente, o Aleph. Uma vez que eu tenho o Aleph aqui, eu vou ter o Re com Kametz, né? Sim. Ra, Eretz. Sim. Na Ah, é. verdade, Ra, Aretz, né? Porque o Eretz é uma dessas palavrinhas que Ah, sofre tá. alteração, que, como eu disse, basicamente você tem que memorizar, porque não tem Ah, então como. nessa daí muda. Mudaria Ah, não o artigo, mudaria só a esse, palavra, o a substantivo. palavra. Então, a regra do artigo é a mesma, re Tá, com Kametz, porque não tem Dagesh duplicando, tá. mas Eretz torna-se Aretz, Ha-Aretz. Mas isso daí não é regra, isso daí Então, é. é da palavra, Tá. é do substantivo, né? Uhum. Ok. Então, aqui eu tenho um, uma gutural, então eu terei o re com Kametz, Ha-Am, ok? Uhum. Herev. Herev, eu tenho outra gutural aqui. É basicamente a mesma ideia do Eretz, né? Então vai Sim. ficar Herev, a espada. Herev é a espada. Tá? Amo, aqui eu esqueci de mencionar, é povo. Rua. Rua, com Kametz, Com em vez do Kametz Patá. também. Uhum. Berit. Berit. Regra normal, né? Aliás, é a regra geral aqui. O Re Tá. com o Patá. Com Patá. Berit. E o Dagesh vai no Bet. Ok. Então, apesar, veja bem, que apesar, se não fosse o Dagesh do artigo, ficaria Verit. Sim. Porque antes do B eu tenho uma vogal. Então, Sim. cairia o Dagesh. Cai o Sim. Dagesh do Bet. Porém, Aham. entra o Dagesh do artigo. Ok. Berit. Rehal. Que- Rehal. A regra, porque lembra que o Re e o Rete, apesar de serem guturais, apesar de não levar o Dagesh, nós temos o Dagesh virtual. Então, eu continuo Continua normal. com o Re e o Ah, Patá. tá. Uhum. Har, que é montanha, né? Rehal, lembrando que Rehal é templo. Berit é aliança. Har, montanha. E aqui ficaria Har. Lembrando que Har também é uma daquelas palavrinhas que sofre aqui, né? Vai ficar aqui com Ah, é Kametz. isso. Tá, ok. Ok? Então, isso daí tem que decorar também, Tem né? que memorizar essas palavrinhas Memorizar. aqui. São Uhum. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete palavrinhas aí. Tá? Uhum. Muito embora, volto a dizer, com a sua leitura, né? Uma vez que o nosso objetivo aqui é a leitura do texto bíblico, a princípio você não vai Uhum. memorizar, vai sempre usar o texto pontuado, lendo Haberit, você sabe que é Berit, Har, você sabe que é a montanha, né? Sim. A Sim. vocalização, você vai se habituando com ela. Gan Tá. é jardim, aqui não tem. É uma daquelas palavrinhas também excepcionais aqui, né? Tá Ah, aqui, tá. ó. A palavra muda, muito embora o artigo não sofre alteração, é o re com patá, mas o gan, em vez de patá, vai ficar com camet. Hagan.
Hag é Bacana. festa. Aí, nesse caso, o Gano tem Dagesh? Vai com Dagesh. Aham. Eu esqueci de mencionar, mas vai com Dagesh. É a regra Ah, tá. normal, tá? Normalzinho. Porque em relação ao artigo, só não vai Dagesh realmente nas 5 culturais. Todas as demais vão levar o Dagesh. Eu ficaria re, patá, Dagesh. E o Gan, em vez de patá, vai ficar com Kametz, porque é uma regrinha, né? Uma particularidade da palavra, do substantivo. Hag é festa, ok? Hag. Então, uma vez que eu tenho aqui, deixa eu ver, só confirmando aqui. Re-hag, que é uma regrinha própria do essa mudança vocálica. O Ah, re tá. aqui, aliás, o artigo é re dentro daquela regra que nós aprendemos. Como hag é uma monossílaba e tem a tonicidade, certo? Ficaria re-hag. Ok? E o patá do hag torna-se kametz. Ok? Harim, Aí montanhas. torna-se Kametz, então, E o Hag. Aí fica um passou uma moto Kametz. aqui, agora que passou uma moto que me deixou quase surdo. Qual que foi a pergunta? Desculpa. Então, ali o Hag fica o Re Re-hag. com O re com segolo, Segol e o Hag com com Kametz. kametz, exatamente. Ah, tá. Então é que eu errei. Que faz parte aqui das exceções, ó. É uma das 7 palavrinhas da exceção na apostila aqui, tá vendo? Ah, tá. Uhum. Ok, muito bem. São as É, exceções. harim. Harim significa montanhas. Então eu tenho aqui Sim. har, no Har, 14, plural harim, no 17. Montanha ou montes. monte, né? Então os montes, as montanhas. E aqui eu tenho um re, que apesar de não levar o dagesh, né? Eu continuo com a regra do artigo, que é o re com patá. Harim. Ok? Hahare. Harim. Ok. Ok? Ok. Rosh, eu tenho uma gutural, que é o resh. Então, por conta disso, o re leva o kametz ao invés do patá. Sim. Então, eu Ok. acredito que a sua dificuldade aí foi justamente a exceção da exceção aqui, que são essas 7 Acho que palavrinhas. essas exceções aí me pegaram. Isso aqui É. que. Mas graças a Deus que são palavras que aparecem muito, muito, muito no texto. Você acaba memorizando mesmo, né? Aretz é terra, país, Har, montanha, Uhum. monte, Am, povo. Então, Ram, Israel, Ram, Elohim, o povo de Israel, o povo de Deus. Gana, jardim. Par, é, aparece demais, principalmente em Levítico, né? Que par é o boi, né? Par, boi, pará, vaca, parim, bois, parote, vacas, então aparece muito. Hag, festa, Aron é a arca. No caso aqui, a arca, o baú Aron. da aliança, que não é a mesma palavra da arca de Noé, tá? Que é a Tá ok. embarcação, né? Lá é outra palavra. Boa noite, Livelton, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo Perdi muito ótimo. tempo da aula? Não, não. Não, Estamos aqui eu cheguei atrasado, né? Estamos aqui há uns 8, 10 minutos Ah, no máximo. tá. Eu estou O revendo meu aqui tava. os exercícios do artigo que Ah, tá, a Glória começou a fazer e estava com algumas dúvidas. tá, Aqui foi a aula sem ser a passada, retrasada, tá. ok? Tudo bem então, Glória? tudo bem. Eu Perfeito. tenho que. É que acho que começa a dar nó com esse monte de regrinhas, aí, Aham. mas deu certo. Consegui Normal, entender. tá bem encaminhada. Bom, hoje, como eu mencionei na aula passada, nós vamos ter uma aula agora muito importante e não é complexo, que é o VAV consecutivo. O VAV consecutivo. Deixa eu abrir aqui, compartilhar com vocês. Lá. VAV consecutivo. O VAV, então, consecutivo, ele normalmente aparece com Shevá, certo? Então, qual que é a função do VAV consecutivo? Basicamente, ele tem essa tradução como E. Deixa eu
pôr a canetinha aqui. Opa, apertei errado aqui, gente. Desculpa. Só um pouquinho, estou com dificuldade aqui. Aqui, ó. Ele é traduzido, o VAV consecutivo, em grosso modo, bem geral, como e. Então, boi e vaca, homem e mulher, Deus e homem, bem grosso modo. Muitas vezes ele acaba não sendo traduzido, porque fica repetitivo, ou ele é traduzido com outras formas. Tá? Então, porque a tradução é uma arte, né? Não é uma Professor, ciência. está gravando? Está gravando. Tá. Só confirmando aqui. Isso, está gravando. Obrigado por lembrar. Então, o VAV, ele muitas vezes pode ser traduzido como contudo, entretanto, mas, bem grosso modo, e. Ele é o VAV conjuntivo, você vai encontrar em gramática, ou a conjunção VAV, porque ele une, ele é unido, ele é prefixado à palavra. Igual nós vimos na aula passada, o B, que lê, o VAV, ele é unido à palavra, certo? Então, o que eu tenho aqui de exemplo? Só um pouquinho aqui. O que eu tenho de exemplo aqui? Ó? Vamos lá. Ve-ha-aretz. Nós já sabemos que ha-aretz significa a terra. Eretz é terra. Com o artigo, ela sofre essa mudança interna, aretz, ha-aretz. Então, ha-aretz significa a terra, ou o país, dependendo aí do contexto. Simplesmente eu pego o vav com o shevá e uno. Só isso. Então fica ve-ha-aretz. Significa e a terra. Palavrinha de baixo aqui, ó. Ve-rosher. Rosher, certo? Então, rosher é escuridão, trevas. Então, aqui, eu vou traduzir como e escuridão, ou e uma escuridão. Perceba que não tem um artigo definido aqui, tá? Então, não tem como falar e a escuridão, a não ser um contexto de tradução mesmo, assim, mas no literal, e escuridão, ou e uma escuridão, né? Não tem artigo, fica indefinido. De baixo aqui, ó. Vela Rocher. Aqui eu já tenho Rocher, que é escuridão, trevas. Eu tenho o le, a preposição le, né? Então, devido àquelas regras que nós já sabemos, certo? Já vimos, transformou-se aqui em um lá por conta de um artigo, certo? Presente aqui. Então, então eu tenho o lam, veja bem, eu tenho ha Rocher, juntei o lamed, ficou la Rocher, conforme as regras que vimos na aula passada. E agora eu junto o vav, ve la rocher, ou seja, e para a escuridão. Ou simplesmente você pode colocar na direção da escuridão, né? Mas literalmente aqui, e para a, que é o lá, né? O lamed, ve la rocher. Então, e para a escuridão. Se eu tivesse ve le rocher, ou seja, eu não tenho um artigo, eu teria e para uma escuridão, ou e para escuridão, literalmente. Como eu tenho um artigo aqui, por que eu sei que tem um artigo? Justamente porque eu tenho aqui um patar no lamed. Por que eu tenho um patar aqui e não o shevá? Porque eu sei que é B que lê, né? B, preposição que, preposição lê. Eu sei que esse patar aqui, ele está por conta de um artigo, o re com patar, que sumiu, e o lamed ficou. Então, la rocha para a escuridão, para as trevas. Então, vê la rocha e para a escuridão. Então, você começa a entender o jogo, começa a entender as regras, que não são tão complicadas, elas são diferentes, bem diferentes do português, mas você começa a entender. Então, você vai se tornando íntimo, você vai perceber o quê? Quando você vai procurar uma palavra, que você vai encontrar isso aqui no dicionário. Esse é o substantivo. Certo?
o tanto de coisa que é prefixado, que se fosse no português é tudo separado, né? Ok. Então, a regra, gente, do V, do VAV consecutivo, é essa, onde ele está com o Shevá. Nós vamos ter as exceções com essas três consoantes. Uma das exceções, né? Não são muitas não, tá? Vocês podem ficar tranquilo que a aula é bem tranquila, bem leve hoje. Uma das exceções são com essas três consoantes. Elas são classificadas como labiais. Por que labiais? Porque você usa o lábio para dizê-las. Então, P, me, ma, mi, mo, mu, B, ba, be, bi, bobo. São chamadas labiais, tá? Então, quando você, numa gramática, encontrar, as labiais são uma exceção. São essas três palavras, ou, perdão, essas três consoantes, certo? Tem as guturais, que são faladas com a garganta, tem as dentais, né? Você usa um pouco dessa questão da dentição. E aqui nós temos as labiais. P, pa, pu, né? Me, ma, mi, mu, be, ba, bi, bu. Então, são labiais. Ok. Essas três aqui vão trazer aqui uma pequena alteração. Em vez do Sheva, eu vou ter o Shurik, certo? O Vav com um pontinho dentro, que não é o da Gesh, tá? Que torna-se o U. Lembra do U que nós aprendemos como uma letra mãe? Pois bem. Então, os exemplos que eu trouxe aqui são esses. Deixa eu tirar aqui o... E a leitura fica U? Fica U, exatamente. Então, vou ler aqui, ó. U Nekevá. Aliás, aqui tá errado essa palavrinha aqui, tá? Eu coloquei aqui, me desculpem. Não é essa palavra, não. Esquece essa palavra aqui. O ven. Porque eu tenho aqui uma labial. O ven, certo? O min, né? O min é uma preposição que até eu comentei na aula passada que nós viríamos ela hoje, mas eu deixei para a próxima aula, tá? Um min. Min é uma preposição que ela tanto ela pode vir junta como ela pode vir separada, tá? E o verit e aliança, né? Ou no caso aqui, e uma aliança, não tem artigo. O verit. O feri. Feri, vocês já sabem que é fruto, fruta, certo? Então, que interessante. Você vê como que um V torna-se um U, ok? E muitas vezes, não sabendo isso, você vai procurar lá no dicionário o VEN. Não vai encontrar nunca, certo? Então, é escrito com Shurek diante dessas três labiais, ok? Essa é a primeira exceção, vamos dizer assim. Então, regra, Sheva, primeira exceção, com Shurek, quando tem as três labiais, né? P, Mem, Bet. Vamos lá. Terceira exceção, que você já conhece, aqui não tem novidade nenhuma. É a mesma ideia lá do Bekele. Quando eu tenho o Iod com Sheva. Lembra? Quando eu tenho Iod com Sheva, por exemplo, Be Yerushalayim, em Jerusalém, fica Bi Yerushalayim. Lembra disso? Ou seja, eu pego os dois Sheva, torna-se um Hirik, e o Yod fica de vogal e não mais como consoante. Então, eu teria, em tese, né, o V, Yerushalayim, ou seja, dois Sheva, vai se transformar em Virushalayim. É a mesma regrinha do Bekele quando tem Yud, Hirik e Yud. Perdão, Yud com Sheva. É a mesma regra. Tendo Yud com Sheva, por exemplo, Yerushalayim, Yehudá, outra palavrinha aqui, né? Yehi. Yehi é conjugação do verbo ser. Será, né? Ou houve, ou melhor, aconteceu e aconteceu. Então, é muito comum essa expressão aqui. E aconteceu. Seria assim, então, dois Shevas, transforma-se em Viri. Viri.
ok? A mesma regra que não tem novidade em relação ao que vocês já viram no Bekele. Tem iode com Shevá, esses dois Shevá transformam-se no Hirik, e o iode, que vai para, no caso aqui, não é uma preposição, vai para o Vav, né? Vi, e iode fica como vogal e não mais como consoante. Lembrando que é sempre bom a gente perceber que quando o iode é uma vogal e quando o iode é uma consoante. Perceba que a princípio ele é uma consoante, ele está com uma vogal, uma consoante com a semivogal aqui, que é o Shevá, certo? Aqui ele deixou de ser uma consoante. Ele tornou-se uma vogal. Hirik e Iod. Aqui tranquilo? Então tá. Quarta regrinha, vocês também já conhecem. Quando eu tenho Shevá composto, a preposição, nós sabemos que ela, entre aspas, furta, rouba a semivogal que está no Shevá composto. O Vav consecutivo faz a mesma coisa. Então, como eu tenho aqui, veja bem, eu tenho um Shevá composto com patá, o Vav leva patá. Como eu tenho aqui um Shevá composto com segola, o Vav leva segola. Como eu tenho aqui um Shevá composto com Kamitz Hatuf, que são de O, Roli é doença, lembra? Então, Ani, eu não mencionei aqui, mas Ani, muito importante, é pronome eu, Ani. Atá é tu, né? E aí nós temos o tu feminino e masculino no hebraico, né? Coisa que não tem no português. Veremos depois, né? O atá é o masculino, at é o feminino. Ani, eu. Então, vá, ani e eu. Então, é muito comum aparecer no texto hebraico, vá, ani. Né? Deus falando, alguém falando, e eu. Vá, ani. Então, a regrinha é essa. Tendo um Shevá composto, essa vogal que está no Shevá composto vai para o Vav consecutivo, da mesma forma que acontece com as preposições Bekele. Certo? Então, sabendo aquelas regras, aqui você simplesmente pega a carona. Vocês vão perceber que as regras daqui para frente, elas vão diminuindo, certo? Elas vão começar a se repetir. Então, essa é a quarta regra. Quinta regrinha, tá? O que eu tenho aqui? Diante de palavras monossilábicas ou de sílabas tônicas, o Vav é escrito com Kametz. Normalmente, isso ocorre quando liga duas palavras. Aqui já tem um pouco da hermenêutica interessante, isso aqui da exegese. Normalmente, isso ocorre quando liga duas palavras da mesma classe, por exemplo, dois substantivos, e traz ali uma ideia de intimidade entre ambas as palavras. Exemplo aqui, ó. Tov, certo? Vará. O que é Ra? Ra é mal. Tov é bom. Então, vamos lá. Tov é bom. Ou bem, né? Bem, bom e mal. Certo? Tov, vará. Então, como eu tenho uma monossílaba aqui, certo? A monossílaba, eu vou ter o vá. E isso ocorre normalmente nesse contexto. Duas palavras que têm uma relação, por exemplo, árvore do bem e do mal. Etz hatovará. Etz é árvore, né? Tovará. Bem e mal. E nós dizemos do bem e do mal. Né? Bem, literalmente bem e mal. Certo? Torro, certo? O vazio, a nulidade, algo realmente sem forma. Vorro, né? Vorro. Torro, torro, vavorro. Torro, vavorro, que é lá no Gênesis, a terra era sem forma e vazia. Torro, vavorro. Ou seja, há uma ligação entre essas duas expressões. Há uma relação íntima.
certo? Ok? Da mesma forma que o bem e o mal ali também há uma relação íntima no contexto que aparece ali, né? A árvore, ela é do bem e do mal, né? Uma característica, são duas características daquela árvore. Então, são duas ideias ligadas a ela. Aqui, numa narrativa, Berremá, Berremá, é só um momento que eu vou ligar o meu computador aqui. Berremá é gado, então, gado grande, né? Tem um gado pequeno, né? Cabras, bodes, ovelhas. E eu tenho o gado grande, berremá. Então, aqui, o berremá remes. Também está lá em Gênesis. Deixa eu ver. Ah, ligou. Então, berremá remes. Remes ser que rasteja. É dependendo da tradução, traduz como os répteis, mas na verdade, assim, de forma bem literal, é um gênero muito grande dos seres que rastejam. Lembrando que essas divisões, né, que nós temos hoje aí na biologia não existiam na época quando o Gênesis foi escrito. Então, traz a ideia ali, berremá, ou seja, todo gado, né, grande, e os que rastejam. Então, berremá varemes, ou seja, trazendo ali a ideia dessa completude na narrativa da criação. Ou seja, tanto os grandes como os pequenos que rastejam foram criados pelo Senhor naquele contexto, certo? Então, esse Vave aqui, que leve-se Kamitz, ele o faz porque eu tenho uma. Agora vamos ver as regrinhas aqui, né? Que foram mais da hermenêutica e menos da regrinha. Então, primeiro caso aqui, de exemplo, eu tenho uma monossílaba, Ra, que é mal. O exemplo aqui eu tenho uma tônica, Vorro, certo? Por isso que o Vá. E aqui também eu tenho outra tônica, Remes. E, como eu disse, com um auxílio aí para sabermos que é a tônica, a gente tem usado aqui, né, esse sinalzinho para mostrar. Quando a tônica não é a última, eu tenho colocado esse sinalzinho, que é uma ideia que está na gramática do queijo de pele, que eu copiei aqui para vocês. Então, quando não tem, eu sei que a tônica é a última sílaba, que é a regra no hebraico. Nas exceções, nós temos colocado esse sinal. Então, aqui eu tenho, em vez de V, o VA, ok? Aí eu tenho regras especiais relacionadas a nomes, aos nomes divinos. Elohim, né? E o tetragrama sagrado, que é o Re, a Yud, Re, Vav, Re, nós vamos ver na próxima lição. Tá? Daí vamos ver o nome sagrado na próxima lição. Mas aqui é uma regra que vocês já conhecem. É aquela situação em que o Aleph, ele demonstra toda a sua fraqueza. Então, o Elohim, nós sabemos que se escreve assim, né? Elohim. O Aleph tem o Sheva composto, Lohim, Elohim. Quando eu coloco o Vav, pela regra que nós já sabemos, qual que seria? Ele puxaria o Segolo, certo? Mas aqui eu tenho uma exceção da exceção. Então, não, o Aleph, ele perde, certo? Porque ele, dentro daquelas regras que nós vimos de separação silábica, nós vamos aprender o quê? Que o Aleph, ele nunca fecha a sílaba, certo? Como ele não fecha, eu tenho essa situação aqui. Não tem como fechar uma sílaba aqui, certo? Com uma vogal breve. Vou fugir a palavra aqui, vogal breve. Por conta disso, porque não é a tônica. A tônica aqui é rim. Então, é velohim. Então, como eu tenho uma sílaba aberta, que não é tônica, certo? Por que é uma sílaba aberta? Porque eu tenho consoante, vav, e vogal. E o aleph não fecha. Então, é aberto. Para não quebrar a regra, o que acontece? Eu tenho aqui, então, uma vogal longa. Ou seja, nada mais eu apliquei aqui do que as regras que nós já sabemos sobre sílaba longa, perdão, sílaba aberta, sílaba fechada, ok? E a influência da vogal longa ou breve nessas sílabas, ok? Então,
Elohim ficaria Velohim. O Aleph fica sem vogal e o Vav com tsere, ou seja, um E longo, ok? Posso dizer que essa é a regrinha mais detalhada do que da aula de hoje, porém é uma regra que nós já vimos, bem parecido lá no Bekele. Então, o Aleph perder essa vogal é meio que comum no Elohim. Ele perde, ele fica ali literalmente sem valor algum, sem força alguma, ok? Ele não é nenhuma vogal longa, ele não faz nem sequer a função de mãe de leitura, como o Yud, por exemplo. Não fecha a sílaba, não faz nada, tá ali. É uma letra fraca, que nem a gente viu na lição lá atrás, o Aleph e o Rei são letras fracas, ok? E isso que nós temos de regra do Vav. Eu queria tirar uma dúvida. No Sim, caso desse Elohim, sim, se fosse. Essa daí é uma exceção, então, no caso, é uma porque. exceção própria do Ah, Elohim. Se do fosse, Elohim. qual que é a regra que nós vimos lá atrás? Qual que seria o normal? Seria essa aqui, ó. Manter o Shivá composto, Isso, manteria. né? Ah, Manteria, tá. isso ficaria Entendi. assim. E Entendi. aí acontece, o Vav, ele puxa o Segol do Vav composto, Uhum, certo? Aqui nós temos uma exceção da exceção. uhum. Basta Ok, memorizar, ok, certo? É tá ok, dessa palavra. Isso é uma particularidade de Elohim. tá ok. E tem toda uma particularidade, porque é um plural, mas se aplica no singular em relação a Uhum, Deus. Quando o contexto mostra que estou falando de deuses, né? Então também pode ser Elohim, deuses, né? Mas quando se refere ao nosso Deus, o único Deus, se usa. Então já entra numa questão mais teológica, né? Do que gramatical, vamos dizer assim. É uma palavra especial, igual o tetragrama. E tem algumas regras especiais que veremos na próxima aula, ok? Então, retomando aqui, como eu disse, essa aula é muito importante, porém não tem complexidade. Então, o VAV conjuntivo, essa conjunção, ela aparece praticamente em toda a narrativa e na poesia, o tempo todo. Como eu disse, grosso modo, ela é traduzida como E, certo? E, literalmente E. Mas muitas vezes ela nem é traduzida para não ficar uma leitura repetitiva, feia, né, no português. Ou ela é traduzida por contudo, mas, porém, mas aí já é uma questão mais de tradução, que veremos aí mais à frente. E, como eu disse, tradução é uma arte, né? Aí já é tradução, que é outro contexto. A gente está aprendendo que é a gramática. Então, a regra é o VAV aparecer com o Shevá. Primeira exceção, as labiais, certo? Perceba que aqui eu não tenho nenhuma, só passando rapidamente aqui as regras, sendo diferente do que nós vimos até agora, o fato de eu ter uma gutural aqui não vai atrapalhar em nada, a princípio. Não interfere em uma gutural, certo? Ok? Então, muito bem. Se eu tenho, outra coisa interessante, se eu tenho um artigo, diferente do Bekele, o VAV ele não junta, ele não rouba, vamos dizer assim, né? Ou seja, o artigo ele continua aqui. Diferente do Bekele, que aqui, por exemplo, simplesmente a preposição ela entra no lugar do artigo. O VAB não faz isso. Perceba que não fica vaaretz, certo? Fica vehaaretz. O artigo permanece aqui. Então vai meio que mesclando, tem regra que é igual o que nós já vimos e tem as particularidades. Esse é um exemplo. Em relação ao artigo, o VAB, vamos dizer assim, né, usar essa expressão, respeita o artigo, né? Ele deixa o artigo lá onde está. E a terra. Verhaaretz, torro, vavorro. Ou seja, e a terra, sem forma e vazia, literalmente. Certo? O fato de ter uma gutural aqui não muda em nada a regra. Continua a ver do mesmo jeito. O que vai mudar são as labiais, né? Então tem aqui o ven,
E aí realmente é uma mudança que muda muita coisa, né? Você sai de um V, ou seja, você sai de uma consoante com uma semivogal e cai numa vogal, certo? E aí nós temos uns dizem que exceção, outros não. Aquela da regra que toda palavra ela começa com uma consoante no hebraico, né? Vogal não começa palavra. Aqui seria uma exceção, tem uma vogal, ainda que uma vogal longa, né? Ainda que uma vogal com uma mãe de leitura, mas seria uma vogal. Para uns, para outros, não, é uma consoante. Enfim, para nós não faz diferença nenhuma. Eu tenho que memorizar que eu tenho o B, aliás, o bet, ou o mem, ou o P, aparece o shurek, ok? O ven, o min, o verit, o feri, ok? Muito bem. A terceira regrinha, aquela que nós já sabemos de outras lições, o iod com Sheva, ele tende, né, a se transformar num hirik, e o iod perder sua força, e é o que aconteceu aqui, né? Você tem, seria V Yerushalayim, torna-se Vi Yerushalayim. V Yehudá, torna-se Vi Rudá, ok? V Yehi, torna-se Vi Ri, certo? Tranquilo aqui, gente? Tranquilo. Tá. Tranquilo. Ok. Me faltou aqui, isso que eu tava incomodado aqui. Lembrei que faltou aqui. Tava faltando uma regra. Eu vou arrumar o slide depois. Vamos lá. O Shurek, aqui. Sabia que tinha mais uma regrinha. Daí o porquê que tem um Nekevai. Vamos lá. O Shurek ele vai aparecer então diante das três labiais e diante de um Shevá simples. Por isso que eu tenho aqui Nekevá. O Nekevá. Perceba que o Nun aqui não faz parte das três letras, né? Como eu mencionei, o Bet, o Mem e o P, certo? Mas eu tenho um Shevá. Nekevá significa fêmea. Não sei se eu mencionei, Nekevá é fêmea, tá? Nekevá é fêmea. Então, um Nekevá. Então, se eu tenho Shevá simples, ou uma dessas três palavrinhas, perdão, uma dessas três consoantes, eu teria o Shurek, ok? A exceção do Shevá simples é o Iod, ok? Ok? A exceção é o Iod. Então, voltando aqui. Primeira exceção que eu tenho, então, o V torna-se U, Shurek. Se eu tenho as três labiais e um Shevá simples. Não é muito comum a palavra ter o Shevá como início, tá? Não é comum, tá? Então, Nekevá aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês. É e uma fêmea, e fêmea, né? Zahar o Nekevá. Zahar é macho, né? Zahar o Nekevá. Então, macho e fêmea, certo? Ou se eu tenho essas três labiais independente da vogal. Tá? O ven, o min, o verit, o feri. Certo? Muito bem. A próxima sessão que nós vimos, então, no caso do Hirik Yud, eu não vou ter um Shurik. Eu vou aplicar a mesma regra que nós já vimos lá atrás. Os dois Shevá torna-se um Hirik. Yod torna-se uma vogal. O que seria o Yerushalayim, por ter um Shevá simples ali. O que seria o Yehudá, por ter um Shevá simples ali. O que seria o Yehi, por ter um Shevá simples ali. Nesse caso, eu aplico aquela regra anterior, que nós vimos em outras lições. Uno, os dois Shevá tornam-se um Hirik. Vi Yerushalayim, vi Hudá, vi Ri. Ok? Outra regrinha, que nós já sabemos, essa é bem tranquila. Havendo um Shevá composto, o Vav fica com a vogal do Shevá composto. E essa questão do Kametz, que surge quando tem uma monossílaba ou uma tônica inicial. E normalmente isso acontece nesse contexto aí de ideias,
bem ligadas, né? Palavras da mesma classe, certo? O Elohim, que é algo basicamente para se memorizar, porque é uma exceção da exceção. E com isso nós terminamos aqui as regrinhas sobre o VAV. Ok? É isso que o VAV tem. Apesar de toda a sua importância, dele aparecer a todo tempo, ele é bem simples. Não confundir, não confundir Bekele com o VAV. Existem algumas regrinhas que são iguais e outras totalmente diferentes. Um exemplo é quando eu tenho um artigo. Bekele, ele tira o re do artigo, o VAV não. Permanece o re do artigo. Ok? A leitura, nesse caso do Elohim, fica Velohim? Elohim. Perceba a sutileza. Como é um serê, que é longo, aí eu teria um Velohim. Percebe isso, né? Como se tivesse um E no Vav e um E no Aleph. Velohim. É mais longo, serê. Então, nesse caso, você percebe essa sutileza aí, tá? Porque é um E longo. Mas se você simplesmente falar Velohim, na leitura ali não vai atrapalhar em nada. Tanto é como eu disse, no hebraico falado, no hebraico moderno hoje, essa diferença entre vogal breve e longa praticamente sumiu, tá? Mais para a regra gramatical mesmo aí do texto bíblico. Ok? Em relação à matéria é isso. Vou dar uma arrumadinha nos slides para mandar para vocês. Ok? Eu acho que vale a gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente pegar aqui rapidinho um texto bíblico para dar uma olhada. O que que vocês acham? Eu acho ótimo. Perfeito. Ótimo. Tem alguma ideia de texto ou a gente continua ali no Gênesis? Por mim, pode ser do Gênesis. Perfeito. Então, deixa eu abrir a Bíblia aqui. Bereshit, Bereshit. Bereshit Perek. Lembra o que que é Perek? capítulo. Capítulo. Sefer. Vocês lembram? Livro? Livro. Tanto é que existe a Livro. editora Sefer no Brasil, né? Não sei se já olharam. Depois entra lá na editora Sefer. Editora muito boa de material de hebraico. E passou, que vocês lembram? Passou que é versículo? Versículo, exatamente. Perfeito. Vou começar aqui do capítulo 2. Vou pegar aqui. Vamos lá. Ou vamos lá aqui. Gênesis 2:1. Vai hulu ao vav aí, né? Aqui eu tenho o verbo concluir, completar, acabar. Ele está num passivo aqui. Opa, peraí. Seria aqui, ó, esse od, esse raf aqui, esse lamed, tá? É o verbo concluir, acabar, terminar. E aqui esse faz parte da conjugação, né? Aqui está num plural. Normalmente, quando tem esse som de u, normalmente é quando o verbo está no passivo. Então, e foram concluídos ou concluídas, foram acabados ou acabadas. Perceba que a narrativa normalmente começa com esse vav. E foram acabadas. E foram concluídas. Certo? O que que foi acabado, concluído aqui? Ha Shamaim, ou seja, o céu ou os céus, tanto faz, certo? V, olha o vav de novo. V ha aretz. Perceba que o artigo não some. Se fosse um Bekele, já sumiria o artigo, certo? Mas o artigo permanece. E a terra. Então, foram concluídos os céus e a terra. Novamente o vav. Verhol. Hol, tudo, todo, tudo, todo, todas, todos. Depende do que vai seguir aqui. E todo, verhol, sevaam. Sevaam é muito interessante aqui, porque é uma palavra é muito traduzida por exército, multidão, exército.
Tanto é que tem o Tsevaot. Porque aqui que eu tenho? Tseva. Esse am aqui, a gente vai aprender depois, que é o kametz, com esse mem, não é um plural, né? Porque o plural aqui seria Tsevaot. É um sufixo que está se referindo ao que veio antes. Então, e todos os seus exércitos, ou seja, todos os exércitos deles quem? Dos céus e da terra. E foram concluídos os céus e a terra e todos os seus exércitos. Você vai encontrar, dependendo da versão mais antiga, Almeida Corrigida, Almeida Fiel, literalmente, foram concluídos os céus, a terra e os seus exércitos. Mas aqui, a ideia e tudo que é contido na terra e nos céus. Então, possivelmente você vai encontrar a tradução e tudo que neles há. Então, foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. E aí, onde você não entende essas sutilezas da tradução, você nunca vai encontrar Tsevaam significa tudo que é algo que contém, que está contido, né? E tudo que neles há. Não, não é isso. Literalmente e os seus exércitos. Eu lembro que a primeira vez que eu traduzi, eu li e falei, nossa, exército. Porque eu conheço muito a expressão Adonai Tsevaot, Senhor dos exércitos. Porque exército em hebraico, Tseva, é feminino, Tseva-A, é feminino. O plural, Tsevaot. Tseva-A, exército, multidões, falanges, enfim, legiões, Tseva-A. Tsevaot, o plural, certo? Então eu tenho aqui, foram concluídos os céus e a terra e todos os seus exércitos, e todo o seu exército, ou seja, tudo que está neles, toda essa multidão que está no céu e na terra. Ok? Vai hal e concluiu, você vê que é o mesmo verbo aqui, ó. É o mesmo verbo. Yud, Raf e o Lamed. Vai hal. Só que aqui, perceba, não tem o shurek, que no verbo, normalmente traz a ideia do plural. Quando vocês aprenderem o verbo, vocês vão ver isso. Como eu não tenho aqui, ó, está se referindo no singular. Então, é o mesmo verbo, no mesmo tempo, só que aqui está no plural, vai rulo, e aqui vai ralo, no singular, tá? Ah, desculpa, aqui está no passivo, né? Porque está se referindo de foram concluídos os céus e a terra. E aqui não está falando que foi concluído Elohim, né? E concluiu, né? Vai ralo, concluiu, né? Está no ativo, concluiu Elohim, ou seja, Deus, e concluiu Deus. Então você perceba sempre o vável, sempre trazendo a continuidade, sempre trazendo a conjunção de uma ideia na outra. Vai hal, Elohim, e concluiu Deus, Ba'yom, ou seja, Ba nós já sabemos, né? Que é uma preposição, que seria o B, certo? Em, no, né? Então, e concluiu Elohim, no. Só que aqui, por que que não é B? Porque eu tenho um artigo aqui, certo? Então, e no, literalmente, seria em o, que nós no português usamos no. A gente não fala em o, né? Em e depois o artigo o. É no. Então, e concluiu Deus no Yom. Yom é dia, certo? Ha Shvi'i. Ha, novamente o artigo, Shvi, sétimo, tá? Sétimo. Shvi é sétimo. Ha Shvi, tá? Hamishi, quinto, Xixi, sexto. Depois a gente vai ver os numerais. Shvi é o sétimo. E concluiu Deus no sétimo dia. Aí tem uma questão teológica que envolve a compreensão do texto, porque na verdade Deus não concluiu no sétimo dia. Literal, você vai pegar aí o hebraico raso, o literal, e concluiu Deus no sétimo dia, mas a gente sabe que no sétimo dia ele não concluiu. Concluiu no sexto, no sétimo ele descansou. Então, uma tradução mais correta é que, tendo concluído Deus, caberia uma vírgula, um ponto e vírgula, no sétimo dia,
Aí continua, certo? Ok. Então, tendo concluído Deus, certo? Concluído o quê? O que está referido no artigo, o pessoal do direito, artigo, né? No versículo anterior. Igual quando eu comecei a dar aula de direito, nas primeiras aulas eu falei, como o versículo tal do Código Penal. O pessoal olhou assim, versículo. Vamos lá. Então, tendo concluído Deus, o quê? O que está no versículo anterior, porque eu tenho um verbo consecutivo aqui, trazendo essa ideia da continuidade, certo? O verbo, ele é consecutivo, ele traz ele tá, não é algo isolado, tem algo antes, certo? O sétimo, melarto. 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 O que é melarto? Melará, vamos lá, melará, certo? Eu teria aqui esse re, perdão, esse raf com um camis re, que é uma palavra feminina. Melará. Melará é obra. Obra, certo? Obra dele. Né? A gente traduz como sua obra. Tendo Deus concluído a sua obra, certo? A obra dele. E aí onde nós vamos aprender, não vai demorar muito, a gente vai aprender esse sufixo que eu tenho mencionado para vocês aqui, certo? Que também, né, mais uma vez você vê os pronomes sendo unidos, né? Então é a obra dele, a sua obra. Então por isso que tem essa palavra melarto, mas no dicionário você vai achar o melará, que é a obra, certo? Asher, assá. Asher é o qual, quando, lembra? Você já viram essa palavrinha aí no vocabulário, que ela também é assim, é igual a água no mar. Toda hora é o que tem, Asher, né? Esse que, qual, quando. A sua obra que assar. Assar e fez. É o verbo fazer. Que ele fez. Tá? Aqui está na forma mais simples do verbo é essa, assar. Você vai achar isso aqui no dicionário, assar, que é fazer, tá? Então, tendo concluído Deus, certo? A sua obra, tendo acabado Deus, né? No sétimo dia da sua obra, a qual fez, Vashbot, e descansou. Literalmente descansou. O que eu tenho aqui? Eu tenho Vav novamente, certo? E eu tenho aqui uma conjugação de um verbo, o verbo Shabbat. De onde vem Shabbat, sábado. Que é o Shabbat, que é o descanso, descansar, certo? Então, esse aqui é a raiz do verbo, vamos dizer assim, o Shin, o Bet e o Tav, né? Vashbot, Vaishbot, ou seja, e descansou, ele descansou, certo? Aí sim, Baion no Baion Hashivi, que é a mesma expressão que está aqui em cima, no sétimo dia. Baion Hashivi, no dia o sétimo. Literalmente, né? No dia o sétimo, que nós traduzimos como no sétimo dia, certo? Mikol, mi é a conjunção que nós veremos, certo? Mi, certo? Mikol, kol você já sabe, tudo, tudo. Também é uma palavra aí muito importante de se memorizar, que aparece muito, não? Mikol, né? De todo. Descansou no sétimo dia de tudo, de toda, de todos, de todas. O quê? De novo aqui, ó. Melartou, sua obra. Novamente, Asher, o qual, a qual, o que, Assa fez. Então, tendo concluído Deus, certo? Tendo acabado Deus, tendo concluído Deus, pois bem, no sétimo dia, de toda a sua obra que fez, ele descansou no sétimo dia. Aí há uma ênfase aqui, há uma repetição de toda a sua obra qual fez. Dependendo a versão em português, você não vai ter essa repetição para não ficar redundante. Mas aqui, dependendo aí o estilo literário, você traz essa ideia, ok? Tranquilo? Para encerrar, versículo 3. Vai varer, vai varer não, perdão, vai varer,
Aqui é o verbo abençoar. É essa palavrinha aqui, ó. Tá? É o vet, o resh, o raf. Essa é a raiz do verbo abençoar. De onde vem Baruch, que o pessoal às vezes escreve em português Baruch, né? Mas é Baruch. Berer, certo? Que é bênção. Berer é bênção. Baruch, Baruch. Lembra que o U normalmente traz a ideia do passivo, né? Então, Berer é bênção. Baruch, bendito. Ou seja, é passivo. Eu sou abençoado. Barar é abençoar. Então, vai varer, aqui eu tenho novamente o vav, ó. Novamente o vav. Vai varer e abençoou Deus. Ó, et, lembra do et lá? Acho que da primeira lição nossa. Et, que é o sinal do objeto direto. Ele abençoou o quê? O que que ele abençoou? Ion ha Shivi. Abençoou o sétimo dia. Certo? Novamente o vav. Vai Kadesh. Kadesh aqui é a conjugação do verbo Kadash. Santificar. De onde vem Kadosh, que é santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Vai Kadesh. Santificou, separou, consagrou Otô, que é oet, certo? Com o, um sufixo aqui. E santificou a ele, que em português a gente coloca santificou-o, né? E o santificou. Então ele abençoou o sétimo dia e o santificou. Literalmente, e santificou ele, né? A ele. Que, que é pois, que, porque, que vou é nele. Veja bem, eu tenho aqui o Bekele, né? Tem o B aqui, em. Esse vav é ele. É ele. Esse sufixo é o ele. Por isso que eu tenho aqui, santificou a ele. Esse sufixo aqui a gente vai aprender depois, tá? Esses, pode ficar tranquilo. A gente vai ter uma ou duas aulas só deles. Então, santificou por quê? Então, tem uma razão aqui, ó. Por quê? Então, vamos lá. Lembra, esse sinalzinho aqui, você lembra? Embaixo do Tav aqui, ó. Ele marca a metade do versículo. Viu aí, Elivel? Até tirou o óculos para ver, né, Elivel? Então, aqui marca a metade do versículo, o primeiro raciocínio. Então, ele traz o primeiro raciocínio. E abençoou Deus, o sétimo dia o santificou. Por quê? Aí ele vai trazer uma razão aqui, ó. Pois, ou porque, né? Tendo em vista, que é o que. Que, por quê? Pois, nele, certo? Shavat, descansou. É a conjugação do verbo descansar. O sábado é Shabat. Tem um dagesh aqui no bet. Vira bet. Shabat. Certo? Tirou dagesh. Shavat. Shavat. Certo? Pois, por que que Deus santificou e separou o sétimo dia? Porque nele descansou. Mikol melartou. De novo. Ó, de toda a sua obra. Aqui é interessante. Ó. Asher, olha só. Não está aqui Asher Assá, o qual fez. Está Asher Bará. Bará é o verbo criar. Assar é um verbo, significa fazer. Tanto Deus faz como nós, seres humanos, fazemos. Tanto é que ele aparece demais, esse verbozinho, assar. Bará aparece pouco, porque bará refere-se apenas à obra criadora de Deus. Só Deus usa o verbo bará. Você não vai encontrar bará sendo utilizado, tendo por sujeito desse verbo o ser humano. A obra que Deus criou, a qual Bará Elohim, né? Asher Bará Elohim, a qual criou Deus. Lá a sorte, tendo feito, né? Literalmente aqui é tendo feito. Normalmente você não vai encontrar isso no português, fica muito redundante. A qual Deus criou tendo feito, né? Literalmente isso aqui. É uma ênfase que tem aqui no hebraico. Bem mais na frente a gente vai aprender essa ênfase que existe. Por exemplo, quer ver? Ó? Quando Josué e Caleb faz o povo calar, lá em Números,
Dependendo da tradução, você vai achar assim. E disse Caleb, Eia, subamos e possuamos a terra. Esse Eia é um instrumento, um tecido, utensílio do português, do tradutor português. Tanto é que você não vai encontrar esse eia nas outras versões. Eu acho que é só na revista atualizada que aparece ele dizendo eia, subamos e possuamos. Por quê? No hebraico existe uma ênfase, tá? Isso aqui é lá coisa adiantada, só para vocês entenderem. Que se repete o verbo. Literalmente está escrito assim: subamos subindo e possuamos. Eu uso o mesmo verbo duas vezes com duas conjugações. Subamos subindo, certo? Então, para traduzir subamos subindo, vai dizer assim: certamente subiremos. Ou eia, subamos. Com certeza vamos subir. Enfim, é uma ênfase que é própria do hebraico, aí o tradutor se vira para traduzir a ideia. Então, esse lá sorte aqui, realmente é essa ênfase que Deus fez. Então, dependendo da tradução, você não vai encontrar. Você vai encontrar assim: porque descansou de toda a sua obra. Ou porque descansou de toda a obra, perdão, porque descansou de toda a sua obra, o qual criou Deus. Só isso. Dependendo da tradução, você vai encontrar porque descansou de toda a obra, o qual criou Deus e o fez, ou tendo feito, tendo realizado, alguma coisa assim. Tá? Aí o tradutor faz o seu trabalho. Como eu disse, não é nada fácil. Né? Para a gente traduzir aqui para nós entendermos o texto, tudo bem. Agora, para você escrever isso e publicar é outra história. Né? Ok, gente? Tudo bem? Ok. Maravilha. Então, Ok. vocês ficarem mais tranquilos, né? Mais uma liçãozinha tranquila, o VAV, né? Bem produtiva. E perceba a importância de você realmente ler, porque você vai percebendo que tem palavras que vai repetir, vai repetir, vai repetir, vai repetir, e você começa já então a não investir tanto tempo num versículo, porque tem palavras que você já vai trombar nele e já vai saber o que está falando. Ok? Ok. Ok. Então, tá bom. Acredito que por hoje podemos encerrar. Agradeço a presença. Vou Ok. enviar a apostila para vocês e a gravação. Tudo bem? Tá jóia. Tudo Tá bem. Tá bom, jóia. gente. Estudem, estudem, repitam, né? É interessante de tudo que eu passei, às vezes você vai perceber algumas regrinhas e você fala, isso aqui não é tão legal. Tudo bem. Mas essas que vocês estão percebendo que vale a pena, pega firme, memoriza e volta a dizer. É importante pegar o texto bíblico para ler. O objetivo do curso é você ler o texto, tá? É você pegar, quebrar a cabeça e ler, porque você vai pegar essa fluência com toda certeza. Ok? Então tá bom, uma Ok. ótima semana para vocês. Deus abençoe. Igualmente. Deus Amém. abençoe. Deus E abençoe. shalom. Shalom. Shalom.